Todo mundo fala de fora, e aí eu quero saber a tua opinião, que a parada para a Copa do Mundo atrapalhou e que o Valdirã também foi o momento que ele deu uma... Olha, saiu do plumo. assim, acredito que se fosse hoje, com certeza, muitas das decisões que foram tomadas naquele momento, naquela época, não teriam acontecido. Uhum. Vou te dar um exemplo. Nós saímos da semifinal, tem a parada para a Copa do Mundo. O Flamengo foi para o Nordeste, se eu não me engano. Foi fazer uma intertemporada. Ficou lá escondidinho, quietinho. E nós em São Januário, digo nós, o Vasco em si. Sim. Treino aberto, até o Tralha, DJ, colocava som lá e tipo o pessoal... No meio do treino. Naquela vibe de... Não de oba-oba, mas um clima que, ao meu ver, poderia até por falta, de repente, de experiência de muitos ali que estavam naquele momento, Renato, por mais que tenha tido experiência como atleta, como jogador, se eu não me engano... Como treinador ou iniciante. Não tinha, exatamente. 2006? E nós ficamos ali, acredito que naquele clima de São Januário, sempre lotado para os treinos, aquela coisa. Quando chegou a semana da final, aí começam a ter os problemas. Muita gente vai perguntar por que o Valdir Papel entrou, por que não o Valdirã. Infelizmente, o Valdirã tinha alguns vícios. Uhum. E muitos desses vícios, nessa semana, acabaram vindo ali à tona. Exatamente. E o Renato tinha o cuidado de quê? Eu não posso ficar todos os dias com esses atletas ou presos aqui dentro de São Januário, trancados aqui em São Januário, ou cuidando deles na vida pessoal. O que eu posso fazer é o quê? Solteiro concentra 2, 3 dias antes, onde eu sei que eles vão ter uma boa alimentação, vão estar dormindo, da maneira que eu posso cuidar, vou estar do lado. Mas, fora isso, não tinha que... Não tem como trancar eles aqui uma semana inteira. Claro, pô. E aconteceram alguns fatos naquela semana, onde o Renato tomou a decisão de, olha, desse jeito tá insustentável, não tem como colocar. Ou eu faço isso, ou eu vou perder de vez todo o grupo. E foi o que aconteceu. O Valdir teve um ato de disciplina nas vésperas na véspera do jogo. Bem na véspera, assim. Do primeiro jogo da final ou do segundo? Do segundo jogo da final. Que foi onde o jogou o papel. Exatamente. E por isso que ele não atuou naquela partida como titular. Mas o que é um ato de indisciplina? O que dá para falar? O Valdir, infelizmente, já nos deixou. Não tá aqui até para se defender, mas, tipo, eu presenciei. E eu era uma das lideranças na época da equipe. Uhum. E tanto que a gente falou assim, cara, mas a gente precisa dele. O Renato falou assim, eu sei, eu também preciso, mas o que aconteceu aqui não tem como... Tipo, tá insustentável. Ou eu tomo uma decisão agora e faço, ou eu tô fora. E aí teve reunião com a diretoria, teve aquela coisa, mas isso e aquilo, poxa, mas é um jogador importante, pro grupo era importante, mas a decisão do Renato, ao meu ver, naquele momento foi acertada. Ele, tipo, foi pego com... O treinador pegou ele no ato, entendeu? Caramba. Assim. Aí não teve o que fazer. E aí não teve o que fazer. Se tivesse sido alguém do grupo, não, alguém falou, não. Então, olha, vamos proteger o atleta aqui, como não viram, coisa do tipo, mas o próprio Renato pegou... O álcool. O álcool, assim, muitos jogadores tiveram problema com álcool, mas as drogas é muito mais complicado nesse ponto, né? Exatamente, assim, posso te garantir que nesse dia não foram esses dois. Eu acho que eu já sei o que é. Tem uma lenda urbana. Tem uma lenda urbana que diz que ele atacou um jogador, uma coisa desse sentido. Não sei se é isso que você está falando. Não, pode ser que seja. Não. No caso foi, tipo, posso falar que não vai ter problema nenhum. Na ocasião, ele foi pego pelo Renato na porta da concentração com uma menina que andava em São Januário. Entendi. Só que anteriormente já vinham sucessivas situações de atraso de horário, não chegava no treino no horário, às vezes chegava embriagado e aí o pessoal segurava. Olha, não, deixa ele aí dentro. Nós mesmos, jogadores, falavam, Valdir fica aqui dentro, faz um trabalho na academia. Mas se eu não for pro campo, vão falar algum... Não,
É melhor você aqui dentro, porque você tá ali no campo daqui a pouco... E a imprensa toda assistia treino. Exatamente. Não é como é hoje. Valdirã tá no vestiário. Ficou no vestiário por quê? Tá recebendo tratamento ali, poxa, tomou uma pancada, isso e aquilo, dá para segurar. Tá. Mas hoje em dia, se fosse hoje, esquece. Tava 24 horas aí, os caras martelando. Né? E é uma época que não tinha tanto celular, tanta coisa para tirar foto. Hoje em dia ele não conseguiria, infelizmente, jogar. Não teria tido a chance de ter nem jogado, eu acho. Exatamente. E assim, foram um dos fatores, né? Ao meu ver. Só isso não é suficiente para o Vasco perder a decisão. Não, exatamente. Mas assim, a concentração para a decisão. Uhum. No caso, como eu disse, eu citei, o Flamengo acabou saindo do Rio de Janeiro. Saiu dos holofotes do... Foi onde surgiu o Renato Augusto. Pouca gente fala isso. E eu volto a dizer, para mim, futebol é momento e encaixe de camisa. Se a final acontece um mês antes, nós não teríamos, de repente, o Renato Augusto que a gente tem hoje, que trilhou e, poxa, um excelentíssimo jogador de seleção. Por que eu falo isso? Porque... Não ia ter. Se o Flamengo perde, por exemplo, cai um treinador, não foi aquele treinador que viu aquele talento e apostou, assim como a diretoria, de repente não ia lançar naquele momento. Sim. Aquele jogador. Sim. Eu acredito muito nisso. E eles se concentraram lá, fizeram alguns jogos amistosos, retornaram, e eu acho que foi o determinante, porque nós vínhamos de uma sequência de resultados bons, nós tivemos, 2 grandes jogos contra o Fluminense, onde a gente sobrou fisicamente, a gente vinha muito bem e o time encaixadinho. Um que o Valdirã faz um gol, outro que o Edilson faz. Exatamente. E assim, com um esquema bem definido. Uhum. Onde o pessoal... Estava encaixado. Falava, o Vasco está se retrancando. Não, o Renato sempre falava isso, deixa. Eu quero que eles venham para o nosso campo. Porque quando a gente roubar, é pé em pé. E a maioria dos nossos gols era assim. Roubou. Eu dava no Moraes no Wagner Diniz, que estava voando. Muito. Ou na cabeça pensante, que era o Ramon, para chegar em condições no Edilson e no Valdirã. E era assim que a equipe se dispôs a fazer e fez muito bem naquele ano, né, cara? Acho que, ao meu ver, o ano de 2006 foi um ano muito bom, só não foi fantástico porque a gente acabou, infelizmente, perdendo pro rival. Méritos para eles, porque eles souberam aproveitar esse momento da parada da Copa. E naquele momento, o Igor, estava muito presente, né, aquela história do vice. Vasco está perdendo todas as finais para o Flamengo. Vasco é o vice. Isso martelava vocês também de alguma forma? Prejudicava? Não, porque eram momentos diferentes. 2004 não era o mesmo time de 2006. Mas para a torcida era. Para a torcida, infelizmente, era, mas porque foi criado esse mito. Isso. E é um mito. Essa é a verdade. Acho que na história o Flamengo tem muito mais vice que o Vasco. Sim. Mas naquele momento foi criado isso aí. E eu acho que o torcedor do Vasco acabou sentindo muito isso. Obviamente pelas derrotas que a gente acabou sofrendo. Aquele gol do Pet no final de 2001. De 2000, no final do estadual. Dali em diante, eu acho que começou a ter esse fantasma, tinha esse peso. Tanto que, nos jogos do Campeonato Brasileiro a gente conseguia vencer, tinha bons resultados contra eles, mas nas finais eram detalhes e também com ajuda externa e interna ali de muitos árbitros, né, que acabaram dando vários títulos para eles também. Mas, volto a dizer, tiveram mérito naquele ano de 2006, na final da Copa do Brasil. Poxa, eu conheço vários jogadores do outro lado, tenho um bom relacionamento com eles. E também, poxa, Renato Abreu... Era bom, Leonardo Moura, Luizão experiente. Obina, poxa, que iluminado. Tudo era gol. Bom. Era um time também. Era parelho. Jonathan jogando muita bola. Poxa, assim, tem que dar os méritos, tem que reconhecer e eu reconheço, mas também volto a dizer. Foi um vice-campeonato. No Brasil, infelizmente, a gente não tem essa cultura. O Vasco estava quanto tempo sem chegar? Copa do Brasil nunca tinha. Nunca tinha, exatamente. E se permitiu sonhar com uma Copa do Brasil. Eu sempre falo, quantos elencos passaram antes, quantos elencos passaram depois, e o Vasco só foi chegar em 2012. 11, que foi o título.
Então, tem... E de lá para cá também nunca mais. Exatamente. E eu acho que tudo tem que ser valorizado e, ao meu ver, ser construído, né? Aquela geração foi construída para que pudesse conquistar títulos pelo Vasco. Infelizmente, acabou não acontecendo, mas eu tenho a certeza do que a gente teve no caminho e buscou, de todas as formas, chegar às conquistas. E, para mim, não deixam de ser conquistas, porque a vida de atleta é muito difícil, muitos sonham, muitos tentam, poucos conseguem se manter.